Olha só, primeiro eu vou começar pela habilidade, que é uma habilidade de primeiro e segundo ano, que transita, que vai ser planejar e produzir, em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor, textos do campo de vida pública, fotolegenda, manchetes, notícias digitais ou impressas, entre outros, considerando a situação comunicativa, tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E acredite, crianças, vocês escutam lendo isso, como eu falei na aula anterior, a gente faz um monte de coisa nessa vivência nossa de aula e agora a gente só fala em forma de habilidade para os professores. Mas é o que a gente faz quando a gente escreve, quando a gente ajusta a legenda para poder fazer uma revisão e ficar legal, para a gente ter o nosso muralzinho. A prática, tá? A nossa aula é sobre, a oitava aula nossa, a escrita de uma legenda. Ó, a gente estava na aula 7 planejando, agora a gente está na escrita da legenda. Então é a hora da gente colocar mão na massa. Mão na massa é caderno, já vou até trazer o material. É lápis, é borracha. Quem tiver com o material do Aprender Sempre, pode fazer também. Essa é uma atividade que eu vou lembrar vocês, tem a ver com o autorretrato da aula anterior. Então, vocês podem fazer a parte no caderno, porque também vocês podem fazer no livro o de vocês, né, professora Joyce? Já que é um autorretrato, é uma imagem que eu mesma vejo da minha pessoa, ou seja, é a imagem de como você se vê na sua preferência. Porque o nosso mural de preferência vai ser montado a partir de todos esses detalhes que a gente construiu nas aulas, tá bom? Então, vamos lá. O que vamos aprender? Aí ela fala, aprender a fazer a legenda do desenho ou foto que iniciamos na aula anterior. Por isso, é uma sequência de atividades, né? Não pode pular nenhuma atividade, senão a gente perde a construção. Ela irá para o nosso mural de apresentações. Lembra disso? Nossa última aula vai ser um mural. E não vai ser um mural digital só, não. Para valer, vai ser impresso as fotos, a gente vai colocar as legendas, vai construir. Faz isso também. Então, faz o seu autorretrato e preencha também a legenda embaixo, aprendendo com a gente como fazer, né, professora Joyce? Isso mesmo, vai ser muito legal. Chegar no final aí, todas as seleções de desenhos, de imagens que vocês fizeram, compor um mural de vocês, de preferência de vocês. A professora Ana vai trazer o que ela está fazendo, o que ela está compondo. Olha, a professora Márcia perguntou, os estudantes que estão fazendo todas essas atividades, como é que faz para mostrar para a gente essas atividades, professora? Um jeito é colocar nas redes sociais para a gente, né, professora Joyce? Isso, é um jeito que a gente encontra e, ao mesmo tempo, tem do centro de mídias, que a gente procura sempre deixar junto para poder postar. Falando nisso, tinha um desafio que eu lancei, porque eu adoro desafio, né? Eu adoro fazer eles pensarem. Eu apresentei esse objeto, que ele tem uma função. Quando eu utilizo ele, estou até vendo aqui, ó, ele aumenta o que tá. Olha a minha ficha. E quando eu passo ele aqui, ó, e eu disse que quando a gente vai fazer revisão, quando a gente vai escrever, a gente tem que ir lá no texto e procurar tudo que foi escrito para a gente ver. E brinquei com a lupa. O nome desse objeto que aumenta chama lupa. E eu fiquei tão contente, porque tem criança que postou pra gente que tinha lupa em casa e estava manuseando, e foi uma brincadeira, né? A gente não precisa aprender língua portuguesa só trabalhando ali fechadinho. Em momentos da vida a gente aprende, conhecendo palavras novas, escrevendo essa palavra, mas desvendando é lupa. Quem for num celular também, existe também um aplicativo no próprio celular Android que a gente resgata a lupa lá dentro. Professora tecnológica, então a minha lupa ela é digital. Esse instrumento... Descubram, porque nada como a gente instigar o aprendizado fazendo eles pensarem, né, professora Joyce? Com certeza, esse instrumento é bem legal para quem gosta de pesquisa, quem quer investigar. E o planejamento é uma investigação, né, professora? Sim, a gente pode até um dia brincar de detetive, porque eu já fiz os investigadores, detetive, nada como uma lupa para achar as dicas. Para a gente poder fazer a nossa atividade aqui, deixa eu trazer aqui, ó. Na atividade na página 14, eu tenho esse comandinho aqui, essa comanda, esse texto dizendo escrita da legenda. Então, ele me dá um espaço para escrever. Mas eu não posso partir da escrita como se eu não tivesse feito nada anteriormente. É uma sequência de atividades. O que nós fizemos anteriormente?
Qual foi a proposta da aula anterior? Foi a aula de planejamento, onde a gente marcou, a partir da imagem, o que era importante. Então, a gente consegue recuperar a nossa atividade através da última atividade nossa, para a gente dar seguimento. Então, o que eu fiz? Ó, escrevi aqui no flip para vocês, ó, né? Planejamento. E trouxe tudo que a gente começou a escrever. Olha lá, Ana Paula, que era a imagem que eu estava vendo, praticando esporte. Por que a gente escreveu praticando esporte em vez de andando de bicicleta? Porque como a gente já escreveu uma legenda parecida, a gente precisa fazer uma legenda diferente, ampliar o nosso vocabulário, escrever palavras que possam dizer muito parecido, mas de outra forma. Ali a gente está garantindo mais, como é que fala? Melhoria no nosso texto. Lembra que quando a gente faz a revisão, quando a gente vai terminando de escrever, a gente precisa sempre melhorar mais? Por que não investir em palavras diferentes? Na hora da lista de preferência, eu escrevi praticar esporte, que era uma coisa que eu gostava. Por que não fazer uma legenda melhorada nesse sentido, né? Com outras palavras e não simplesmente andando de bicicleta? Não disse que está errado, só estou explicando que eu vou exigir mais, a gente está aprendendo. Depois veio a data, que eu expliquei uma outra maneira que a gente poderia fazer de registro, que não está errado, é só uma forma diferente, né? Dia 1º de janeiro, mês 1 de 2021. E aí entra a matemática, né, professora Joyce? Sim, saber direitinho a quantidade de números para colocar o ano. Calendário. E olha só, Parque Vila Lobos. E aqui eu consigo responder todas as perguntinhas para fazer um bom texto curto, que é a nossa legenda. Quem? Ana Paula. Fazendo o quê? Praticando esporte. Quando? Dia 1º de janeiro de 2021. Onde? Vila Lobos. Essas perguntinhas, professora Joyce, me dá as referências de que eu não posso esquecer. Então, a gente vai olhar nesse planejamento e você vai me ajudar junto com eles, certo? Certo. Então, só para entender, professora, quando eu vou fazer um planejamento de uma legenda, então eu observo a foto e faço essas perguntinhas. Quem está na foto, o que está fazendo, quando aconteceu e onde? E aí depois, esse é o primeiro planejamento. Se eu responder essas perguntas, eu já tenho um norte. Porque a ideia é assim, professora Joyce. Eu que fiz o desenho, que é um desenho meu, eu sei do que trata aquele desenho, fui eu que fiz. Mas quem vai ver o meu desenho precisa da legenda. E quanto mais informação desse pequeno texto trouxer com qualidade e respondendo essas perguntas, melhor eu consigo mostrar para o outro o que aconteceu. Não fica preso só para quem viveu na cena, ou da fotografia, ou do desenho que eu fiz. Muito legal. Tanto que, por que eu não trouxe a foto aqui? Porque agora não é importante a gente ficar pensando na foto. A gente já planejou. Para isso serve o meu planejamento. Porque daí eu preciso me apoiar agora na escrita do texto. Senão eu vou ficar vendo foto, texto. Não, o planejamento tem que trazer. Inclusive, eu faria até uma observação. Eu poderia colocar só para me lembrar aqui, ó, bicicleta, ó. E o planejamento pode ser feito assim, em tópico. Praticando um esporte com bicicleta. Ó. Eu posso colocar esse pequeno detalhe, a palavra bicicleta, porque o esporte que eu estou praticando, eu vou usar a bicicleta. E aí pode ser feito assim em tópicos, né, professora? Na hora da escrita que nós transformamos em texto. Sim. Ó, eu estou vendo o Matheus interagir. Isso, Matheus, ajuda a gente. Já procura interagir com a sua turminha, né? A Eloá também. Como é que vocês escreveriam essa legenda? Porque a professora Joyce vai me ajudar também. Isso mesmo. Né? Então, eu acho que está na hora da gente pegar aquele caderno, separar o lápis apontado, né? Que a gente fala, antes tem com aquela letrinha bonitinha, organizada. Porque a minha escrita precisa ser feita com qualidade. Acha um lugarzinho aí e vamos fazer junto com a professora. Então, a gente vai usar o que para fazer a legenda agora? O planejamento, que está aqui já registrado. Quem fez no próprio material pode, né, no caderno, olhar o que registrou. E até uma deixa para lembrar vocês de uma coisa, crianças. Caderno também é lugar de pesquisa. Eu posso voltar à minha atividade e ver como eu fiz para relembrar o que eu preciso para fazer agora, né? Isso mesmo. Esses detalhes vão me ajudando. Bom, vamos lá. Tem um espaço, eu vou escrever na lousa, mas apoiando aqui o nosso planejamento. Deixa eu pegar minha caneta. E até mesmo para recordar a imagem, né, professora? Caneta.
Então, mas sabe o que eu gosto, professora Joyce? Assim, eu poderia ter trazido a imagem para eles. Mas se eu faço um bom planejamento, eu preciso da imagem? Não, porque já está constando Eu todas vou as para a minha informações. escrita. Agora o meu foco é escrever bem essa legenda. Depois eu volto a juntar a imagem em cima da legenda. Aqui vai estar a imagem, a minha legenda vai estar embaixo ou do lado. De preferência sempre embaixo, né? Então vamos lá? Olha lá, o Pedro também. Pedro, você já começou a legenda? Por onde eu começaria, Pedro? Será que eu posso usar esse primeiro aqui, ó? Ana Paula? Me ajuda, professora Joyce. Você acha que seria uma A? E eu acho que eu não preciso nem escrever professor, eu posso contar meu nome. O que você acha? Acho legal, até porque tem que ser bem objetivo esse texto. Então, vamos começar. Quem está na imagem? Ana Paula. E o anterior eu já escrevi professora Ana Paula. Vamos fazer diferente. Então vamos lá. Então, vamos. Ana Paula, e aí nós temos que imaginar esse movimento da frase. Qual a melhor frase que vai ficar melhor? Ana Paula. Ana Paula. Então já estou falando quem tá. Isso. Eu poderia ter começado por outra parte? Belezinha, poderia. Mas eu quis começar pelo meu nome, já mostrando quem está no desenho. Agora, vamos riscar aqui. Esse planejamento já foi. Como é diferente a letra da gente na lousa, né? Não tem, ó, aqui a gente já deu conta. Não precisamos mais dessa aqui. Agora eu tenho praticando o esporte, a data e onde. Vamos para outra parte? E agora? O que eu posso escrever? Então, tem que falar o que está relacionado aí ao que está fazendo. Então, Ana Paula, praticando, você falou de bicicleta aí, praticando seu esporte favorito? Fica legal assim? Vamos pensar que a gente já escreveu que, na minha preferência, uma coisa que eu gosto de fazer é esporte, praticar esporte. O meu mural é de preferência, então a gente vai trazer agora essa escrita. Então, vamos lá. Ana Paula. Então, aqui você vai deixar bem claro que você está praticando o seu esporte favorito. Sim. Ai, vamos apertar que eu quero que caiba nessa linha. Praticando. Isso. Seu. Esporte. Esporte. Favorito. Mas, professora Joyce, vamos ler comigo. Ana Paula praticando seu esporte favorito. Eu ainda não consigo saber que esporte é se eu não vejo a imagem. Eu preciso dar mais informação. Ampliar, explicar melhor. A gente poderia. Vocês pensaram no que a gente pode escrever aí? Ah, no Parque Vila Lobos. Calma, professora, a gente já vai escrever. Matheus, avisa para a professora, espera um pouquinho. A gente ainda vai para essa parte, a gente precisa explicar qual é o esporte. Quando eu olho para a imagem, lembra que eu falei que a bicicleta me ajudava? Bicicleta não é um esporte. Mas eu posso colocar a palavrinha aqui, ó, com bicicleta. Planejamento me serve justamente para fazer o quê? Rascunhar, marcar o que eu preciso, garantir aquela legenda boa. Aqui não tem problema se a gente voltar e completar algumas coisinhas para não esquecer. Certo? Olha só, eu usei com a bicicleta, eu estava com a bicicleta para fazer meu esporte, né? Então eu preciso dizer um pouquinho mais. Ó, Wendy, você disse que gostou da aula, mas ajuda um pouquinho a professora. Favorito? Que esporte favorito? Ou com o que eu estava praticando esporte? Porque se eu falo que tem a bicicleta, já me ajuda a imaginar o esporte? Com certeza. Sim. Seu esporte favorito? Com a bicicleta. O Brian, aluno da professora Maria, falou que a mãe dele trabalha nesse parque. Ai, que legal, então ela vai me ver algumas vezes. Mas tudo bem que a professora vai de blusa, se escondendo do sol, de capacete, toda coberta de máscara. Então, olha, tem bastante informação nessa frase. Acho que dá para dar uma pausa agora, né, professora? A professora Diná falou do ciclismo. A gente poderia enriquecer muito mais, mas a gente vai com calma, professora. A gente vai deixar assim. Vamos ler, crianças? Ó, Ana Paula praticando seu esporte favorito com a bicicleta. Aqui eu já consigo entender que está por trás o quê? Andar de bicicleta, né? E olha só, a gente não fez uma legenda assim, a gente fez uma legenda anterior mais simples, já falando que eu estava passeando de bicicleta. Viu como a gente enriqueceu e transformou o texto um pouquinho mais, valorizou esse texto com outras palavras? Tinha que servir aquele planejamento das minhas preferências dentro da legenda.
E é isso que eu estou querendo fazer vocês perceberem, tá bom? E tem uma diferença também, né, professor, quando a gente fala praticando o seu esporte e só passeando de bicicleta, tem uma diferença. Sim, porque daí eu uso o meu esporte, eu consigo entender que o esporte que eu estou falando ali tem a ver com a bicicleta, que é o ciclismo, né? Então, olha que bacana, poderia ter aumentar o texto e tudo mais, eu acho que essa é a ideia. Quando a gente começa a fazer a legenda, a gente está escrevendo a legenda, a gente nem revisou para ver se a gente podia escrever um pouco mais, se a gente esqueceu alguma coisa. Mas, a primeiro momento, estamos caminhando nisso. Bom, a gente garantiu essa parte aqui, então vamos tirar do nosso... Onde? Praticando esporte com bicicleta. Eu poderia escrever praticando o meu esporte favorito, o ciclismo com bicicleta? Poderia. Sim. Né? A gente pode até fazer agora... a gente tem que lembrar. Eu acho que é bacana a gente pensar o seguinte, é um texto curto e não. A gente lembrar que na revisão a gente vai ver a foto e a imagem e ver se isso está garantido. Vamos ver se vai fazer diferença? Então, crianças, guardem bem isso. Deram a ideia da palavra ciclismo. Depois a gente vai ver se ela encaixa. A gente precisa continuar. Qual que é o próximo item mesmo que eu preciso lembrar do meu planejamento? A data e o lugar. Olha só, eu tenho aqui marcado, ó, a data, que é o dia 1º de janeiro de 2021. Eu posso colocar a data ou o lugar e a data? Eu posso escolher essa ordem? Posso. Olha lá, a professora até, a Solimar, falou para a gente colocar Parque Vila Lobos. A Jaraci, isso? Acho que também Jaraci. Que mais? A gente pode falar do lugar. Então, vamos continuar na Paula praticando seu esporte favorito com a bicicleta. Aonde agora? No Parque Vila Lobos. Vila Lobos. Em 1º de janeiro de 2021. Vou voltar ali para a gente pegar e riscar essa parte aqui, ó, senão eu posso esquecer. Da última vez a gente até esqueceu. Então, a gente não vai esquecer, a gente vai riscar o nosso planejamento aqui bem de levinho, só para a gente não esquecer. E eu preciso colocar a data, né? Ó, a professora também colocou que fica melhor assim mesmo, colocar o local primeiro e a data depois, realmente. Primeiro, né? E aqui a gente já está escrevendo diferente. Da outra vez, professora Joyce, a gente escreveu toda a data. E é importante a gente perceber que esse recurso que eu acabei de colocar, dia 1º de janeiro, né, 01/01, representa a mesma coisa que escrever uma data. Para isso existe a matemática nesse momento da gente aprender como transformar o mês em número, uma representação numérica, e fazer uma legenda. E foi proposital. Às vezes a gente precisa tirar da ordem para a gente perceber que o planejamento me faz pensar aonde vai ficar melhor. E aí eu tenho aquela perguntinha, garantimos tudo? Isso eu acho que aqui nós garantimos na parte do planejamento. Só que foi o que você falou. Agora tem um outro processo, né, que vai vir ainda. Olha só quantos processos tem para uma escrita. Então tem o planejamento, a escrita e a professora já falou que vai ter uma revisão ainda para ver se essa legenda é a mais adequada. Legal, professora? Então, porque o que acontece? Nesse primeiro momento, criança, a gente teve um planejamento e fez uma escrita. Isso não significa que essa escrita ainda está da melhor forma. Está no meio do caminho. A gente vai olhar ela amanhã, na próxima aula, e vai perceber o que a gente quer fazer. Se chegar na hora a gente falar, não quero essa legenda desse jeito, eu quero trocar a palavra, a gente pode, a gente já fez isso. Lembra? Não é só faltar texto e eu acrescentar. É perceber se quando eu estou lendo aquilo que eu escrevi, eu consigo compreender o que eu quero passar. Né, professora Joyce? Porque eu tenho que pensar, quando eu escrevo isso aqui, vocês sabem quem eu penso, crianças? Eu penso no leitor, quem vai ler a minha legenda quando eu ver a foto. Então, quanto mais clara for, melhor. E aí eu vou voltar e lembrar vocês. Hoje nós estamos fazendo uma legenda com um desafio maior, porque nós passamos várias aulas da sequência, para quem estava acompanhando, fazendo passo a passo. Uma legenda mais simples, uma legenda que tem algum sentido, mas tem uma hora que vocês me conhecem. Eu vou querer o quê? Desafiar. Essa aula foi a aula de desafio de língua portuguesa. Matemática, eles tinham só uma tela de desafio. Língua portuguesa, ela vem ao longo da aula. Combinado? Então, essa aula eu preciso entender também, porque é importante eu perceber que as palavras, elas podem ser valorizadas, eu posso melhorar as palavras, trocando pelo mesmo sentido de forma diferente,
com outras palavras, como o ciclismo, em vez de andar de bicicleta, como o esporte, né? Isso mesmo. Eu acho que foi assim. Ficamos aqui com a legenda. Calma, tem mais uma aula de legenda. A gente deu conta? Deu. Mas eu trouxe a foto para a gente olhar agora. Olha só, com o meu planejamento eu fiz a legenda. Depois a gente vai acompanhar a revisão disso aqui. Olha só, Ana Paula praticando seu esporte favorito com a bicicleta no Parque Vila Lobos. De repente, eu preciso pensar que eu preciso detalhar o meu esporte. Isso mesmo. Ó, o professor Adelso falou, agora que você mostrou a foto, que tem que casar. Ele usou esse termo, a imagem casar com a legenda. Porque é muito bonitinho a gente pensar na imagem, eu ficar olhando a imagem, mas eu esqueço da minha escrita, crianças. E eu sou aquela professora que sou detalhista mesmo. Vamos para o desafio da Proana, antes que acabe a nossa aula? Olha só, eu tenho uma foto de uma professora do Centro de Mídias, é a professora deles de matemática. Eu preciso completar o nome dessa professora. Eu preciso dizer o que ela gosta de fazer. E eu preciso viajando de... E eu trouxe a legenda para vocês. Olha que gostoso, com a legenda eu consigo responder. Agora sim. Por que eu consigo responder? Porque a legenda garantiu aquilo que eu acabei de fazer. Enquanto leitor, vocês que estão lendo, vocês vão compreender o suficiente, tem tudo que precisa saber ali da professora Genô para responder a nossa atividade. E a gente vai fazer essa legenda fácil, fazer essa atividade fácil. Sim, com a legenda, muito fácil. Nome da professora. Então, aí na legenda, eles já viram a foto, Ó, então eles já vamos ler a conhecem. legenda junto? Eu esqueci da legenda. Não esqueci não. Vi a foto, Genô viajando de avião para conhecer Ilhéus, na Bahia, em 11/7/2013. Opa, agora a gente pode completar. Aqui eu escrevi carinhosamente junto com ela Genô. Mas o nome da professora vamos escrever o nome? Professora Genoveva, de matemática. Genoveva. E nessa foto tá mostrando que ela gosta de... Ela gosta do quê? Olha lá, a professora Fabiana já está antenadinho. Cadê Matheus? Falar nisso, Lourenço, eu não mandei o beijo do Lourenço. Lourenço, eu tinha que te dar beijo, porque você sempre está fazendo as atividades. Então, ela gosta de? Viajar. Já. Por fim, viajando de? Olha o transporte que ela estava usando. Ela está viajando de? Avião. Muito fácil esse desafio aí, professora.